Então, boa noite, caríssimos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco e que Deus nos abençoe. Vamos então orar e para que a espiritualidade nos ampare no dia de hoje. Não é só vir no centro. Jesus sempre dizia, quando curava as pessoas, dizia: a tua fé te curou. Então nós não podemos passar para os outros, né, a responsabilidade de resolverem todos os nossos problemas. A gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter certeza. Então que Jesus nos abençoe no dia de hoje, que a espiritualidade amiga nos ampare, que o nosso anjo da guarda esteja presente, unido a nós pelo pensamento, e que tudo quanto viemos buscar no dia de hoje, nós possamos levar para casa. Nós sabemos que cada um vem aqui com o seu próprio problema, e nenhum problema maior do que outro. Todos os problemas são iguais, ainda que seja apenas uma dúvida. Mas Jesus está aqui para nos amparar, trouxe-nos a espiritualidade, ou concedeu-nos a espiritualidade para nos amparar, o nosso anjo da guarda para nos seguir todos os dias, acompanhando os nossos passos e livrando-nos de todos os males. Então, Senhor, abençoa sobretudo o nosso propósito, e que possamos, no dia de hoje, além do passe que vai energizar e fortalecer os nossos organismos, o corpo e o espírito, que nós possamos buscar, acima de tudo, a luz da compreensão e do entendimento. Dá-nos, Senhor, o discernimento, para que possas fazer de cada um de nós instrumento da Tua vontade e do Teu amor, em cada lugar onde nos encontrarmos, e que assim nos permitas. Obrigado, Senhor, porque nos permitiste estarmos aqui presentes, unidos, no dia de hoje. Então, vamos lá. Eu sou então a terceira opção, né? Então não esperem muito de mim. Brincadeira, tá? A gente sabe que há dias, há datas para cada um. Aliás, eu estou marcado aqui para julho. E é engraçado até que o Newton me ligou: você faz uma palestra para mim no dia 4 de abril? Falei: deixa eu olhar minha agenda. Eu falei, olhei, espera, 4 de abril eu até dava para fazer, só que já passou, né? Aí ele falou: não, meu Deus, é 4 de julho. Ah, bom, então está bom. Bom, caríssimos irmãos, normalmente a gente começa a falar, a gente pega um trecho do Evangelho, né? Eu não vou pegar trecho do Evangelho, vou por uma outra linha, por um outro caminho. Eu estava um dia desses olhando o YouTube, que hoje a gente não pega mais o jornal, aliás, já quase não existe mais jornal impresso. Aí deparei-me com o filósofo Mário Cortella, falando sobre o filme O Resgate do Soldado Ryan. Ele só errou numa coisa, na data do filme, que não é 2002 ou 2012, como ele falou, esse filme é de 2019. A gente vai ver um Tom Hanks jovem, menino ainda, Matt Damon também, menino. Mas muito interessante, e isso me levou a assistir de novo esse filme. Bom, eu vou dar um spoilerzinho, mas depois vocês vão chegar em casa e vão ver o filme, que eu não vou contar o filme todo, claro. Nem temos tempo para isso. O filme tem 2 horas e meia e eu tenho meia hora só. Bom, mas há uma família que tem 4 filhos e todos eles estão no exército. E de repente começam, lá na Secretaria do Exército, começam a receber as baixas, né? E há uma preocupação muito grande porque família Hayden, 3 dos seus irmãos acabam morrendo, cada um num campo de batalha diferente, mas eles eram 4. E então o general, muito preocupado, porque imagina, a mamãe já tinha perdido 3 filhos, né? Leva-se ali a bandeira, entregar para a mãe com o nome do filho, mas que tristeza, né? Não podia perder o terceiro. Então ele chama uma equipe, chama um capitão, juntam 8 soldados, capitão, sargento, cabo e o resto de soldados, e mandam que vá até encontrar o soldado Ryan, que está no fronte de batalha na Normandia. A França já estava ocupada, todas as pontes que passavam para a Normandia já estavam quebradas, faltavam apenas 2. Só que não poderiam quebrar mais essas.
né? Porque senão até eles mesmos ficariam impossibilitados de passar para outro lugar. Bom, no caminho para lá, 2 dos soldados morrem em ataques. E depois, quando chega lá, encontram realmente o soldado, depois de muito procurarem, e então nós viemos te buscar. Ele diz: não, mas eu não vou. Como é que eu posso ir? Porque nós estamos aqui com um destacamento pequeno, sendo atacados. Como é que eu posso ir embora e deixar os meus companheiros aqui? E ele diz então: se a tua mãe receber mais uma bandeira, o que é que eu digo para ela? E ele disse: diga à minha mãe que já que Deus levou os meus irmãos de sangue, eu vou ficar com os irmãos que Ele próprio me deu. Há um ataque tremendo dos alemães e acabam por morrer muitos, e daqueles que vieram buscá-lo, todos morreram. Mas há um momento extraordinário, quando ele diz: diga para minha mãe que já que os meus irmãos de sangue morreram, eu fico com os irmãos que ele me deu. Eu me lembrei daquela passagem de Jesus, quando chegam para ele e dizem assim: a tua mãe e os teus irmãos estão te procurando. E ele responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ele estava com outras pessoas ali em volta e diz o seguinte: em verdade te digo que todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ponto. Sob ataque desses 8, que já eram só 6 que vieram buscá-lo, todos morreram. O Heine estava vivo. O interessante é que, encostado a um carro de combate, o capitão, à beira da morte, chama o soldado Heine, pega no braço dele e diz o seguinte: faça valer a pena. Quer dizer, toda a dor, todo o sofrimento teria que ser recompensado com que ele fizesse valer a pena. Então o filme ele começa e termina exatamente o soldado Heine, já velhinho, né, indo ao cemitério dos soldados, e ele vai visitar a campa do capitão, e depois de algum tempo fica lá. A esposa chega junto dele e ele pergunta para ela: eu fui um bom homem? Ela diz: foi. Então diga isso a ele, porque fiz valer a pena a minha vida, a vida que eu segui, valeu a pena todo o esforço. Não foi só apenas a mãe que não perdeu o último filho, é que ele, a forma como ele se posicionou diante da vida, na realidade, tinha que ter valido a pena. A pergunta que eu faço é que quando vemos Jesus na cruz, se nós questionamos se valeu a pena ele estar ali, porque ele está lá por nós, porque ele dá o seu sangue para redimir os nossos pecados, e retirando o cordeiro que era entregue ao templo para ser sangrado, ele próprio se sangra. Não há mais sacrifício a fazer com cordeiros. Eu estou aqui para me entregar. O meu sangue é a prova de que eu vos amo. E tudo quanto eu fiz ou quanto eu deixei é a prova cabal de que me importo com vocês. Mas ele já tinha dito, vejam, não foi fácil para ele também, porque há um momento da vida em que ele diz: Pai, por que me abandonaste? Isso serve de exemplo também para nós. O próprio Jó, que teve tanta paciência, se a gente for ler o capítulo de Jó, vai ver que no início ele estava revoltado. Perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu os animais, perdeu as terras, e diz: oh meu Deus, o que está fazendo comigo? Só no final, quando os amigos começam a interpretar o Torá, ele chega à conclusão de que Deus está a testá-lo. Então não se preocupem diante de momentos difíceis se a gente quedar-se um pouco na fé, ou se a gente titubear, ou se a gente questionar com toda certeza. Ele não levará isso em consideração, mesmo porque ele próprio diz que não veio nem julgar, nem condenar o mundo, igualzinho a nós, né? A gente não julga e não condena ninguém, graças a Deus. Mas não vinha condenar, ele vinha
ensinar o mundo. E ensinar o mundo, compreendendo exatamente as limitações que cada um de nós carrega. E quando a gente vem para o centro, ou vai para uma igreja evangélica, ou vai para uma igreja católica, ou um bando, ou qualquer coisa, todos nós temos diante de nós a figura excelsa do Cristo como sendo Ele o mestre. E o que é um mestre? O mestre é o que ensina. Então eu tenho que tê-lo como modelo diante de tudo aquilo que eu vivo. Se ele trabalhou durante 3 anos, claro, a gente vai ver, ele curou as pessoas. Como eu disse no início, ele não atribuiu nunca a si as curas, né? Ele sempre dizia, vai e a tua fé te curou. Há um caso apenas, né, em que ele diz para um soldado, acho que é um centurião romano, que ele diz, ó, vai, a tua filha está curada, não, a mulher, o Jairo, a tua filha está curada, mas a fé da tua mulher, não é nem a dele, a fé da tua mulher a curou. Quando o general centurião diz, Senhor, o meu empregado está doente, está morrendo, tu precisas curá-lo. E ele diz, vamos à tua casa, Senhor, não sou digno que entres em minha morada. Veja, ele se colocava numa situação muito abaixo daquilo que era Jesus. A minha casa é um antro de pecado, mesmo porque Jesus era monoteísta e os romanos eram politeístas, eles adoravam vários deuses, o mais importante para eles era a deusa Marte, que era a deusa da guerra. Então, como alguém que adora muitos deuses, vai em busca daquele que adora um único Deus, e que é o Pai. Então ele diz, não sou digno que entres na minha morada, mas assim como eu digo aos meus soldados, vai aqui ou colar, e eles vão e fazem o que eu quero, assim tu podes fazer. E a resposta dele é o seguinte, vai embora, homem, o teu empregado está curado, mas a tua fé o curou. Quando ele vira as costas, ele vai, dirige-se aos discípulos e diz o seguinte, vocês viram isto? Este homem é um romano, é um centurião, comandava uma centúria de soldados, mas nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Então a fé, ela está em qualquer um, até mesmo naquele que se diga ateu, por incrível que possa parecer. O Dr. Bezerra de Menezes, ele próprio diz que há muitas vezes, porque ele é médico, ele trabalha com muitos médicos, ele diz que há médicos ateus, que se dizem ateus, que são muito mais fáceis de amparar e de intuir do que muitos daqueles que se dizem que são religiosos. Por quê? Porque é o coração que cada um de nós carrega. Quando eu tinha uns 9, 10 anos, não tem tanto tempo assim, tanto que me lembro ainda perfeitamente, a escola escolheu, como fazem hoje, escolhem alguns alunos e mandam para recitar poesias, cantar, a gente passa um mico danado, mas todo mundo aplaude e diz que gostou. Mentira, não gostou, porque a gente canta mal, a gente recita mal. Mas me deram uma poesia pequenininha para decorar e para declamar e eu não entendi nada. Eu apenas decorei e declamei aquilo do jeito que a professora me ensinou. Ao final todo mundo bateu palma, a minha mãe estava toda orgulhosa, os outros bateram, acho que condescendentes com a minha mãe, para não parecer mal, mas enfim. Mas me lembro que essa poesia, todos vocês conhecem 2 dos seus versos, que é justamente, valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Essa poesia, ela desde o começo é assim, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram?
Quantos filhos em vão rezaram? Quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar? Valeu a pena? Ora, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além do bojador, terá que passar além da dor, porque Deus ao mar deu abismos e perigos, mas foi nele que espelhou o céu. Então vejam esses 2 versinhos, eles resumem toda a poesia. A questão toda é: valeu a pena tanta gente chorar, tantas mães chorarem? Valeu a pena tantos filhos rezarem em vão? Tudo vale a pena se nós tivermos a grandeza de compreender o feito de cada um. Por que que eles foram? Por que que eles morreram no mar? Por que que se choraram lágrimas salgadas? Quem quiser passar... que para passar além do bojador, claro, Fernando Pessoa, ele morre em 1935, nasce em 1888, morreu muito jovem, 47 anos. O bojador é a parte mais ao ocidente, ali na África, no Marrocos, e o grande problema é que ninguém, as naus e caravelas não passavam por ali, porque há um estreito que vem do Oceano Atlântico ali, quando se estreita o mar levanta. Então, por isso, precisam vir até quase a costa americana para voltar para a costa africana e voltar. Por isso diz, quem quiser passar além do bojador, tem que passar além da dor. E todos nós temos os perigos, temos as dificuldades, temos os nossos defeitos e carregamos conosco um bojador. Mas nós estamos aqui exatamente para transpassá-lo. E para isso é preciso passar além da dor e compreendê-la. Se em nós foram dados perigos, dificuldades através das provações, das dificuldades e das expiações, não nos esqueçamos que ainda assim Deus vai espelhar em cada um de nós o céu. Vejam, essa poesia não tem nada de espiritual. Mas o que é o espiritual e o que é o mundano? Nós estamos no mundo exatamente para viver o espiritual. Nós não temos 2 personalidades, ou não podemos ter 2 personalidades. Alguns até têm. Eu me lembro que certa vez eu estava ali no Gonzaga, o meu padrinho tinha uma padaria, era português por sinal, ele tinha uma padaria, eu estava lá com ele sentado. Por que vocês riram? Eu conheço um camarada que canta fado em Portugal, que é brasileiro, ele tem um sotaque mais carregado que o meu, nada a ver. E havia uma mesa ao lado em que estava um grupo de pessoas, de repente um começa a levantar-se, começa a levantar a voz, etc., pula o muro, porque ele estava aqui nesta mesa, mas havia um mendigo ali que estava pedindo, ele já tinha mandado o camarada embora, etc., ele não ia embora porque queria alguma coisa, e ele passa o muro e enxota então o mendigo. Quando ele volta, ele olhou para o lado e viu que eu estava lá. E ele frequentava um centro. O centro justamente que eu frequentava. E aí, ele ficou envergonhado com a atitude. Não era para mim que ele tinha, comigo que ele tinha que ter vergonha. Porque diante de tudo aquilo que eu falava lá toda quarta-feira, então diante de tudo aquilo que eu falava, ele parece que não tinha aproveitado nada. Então ele chega para... Desculpa aí, Fernando, mas é que está nervoso e tal. Nunca mais apareceu no centro também, né? Mas vejam só, se a gente, à medida que vai caminhando, nós não formos tentando lapidar as nossas dificuldades e os nossos defeitos, se a gente olhar para trás e a gente não perceber que ao longo dos anos nada mudamos, então, caríssimos irmãos, não valeu a pena Jesus morrer na cruz. Não terá valido a pena, porque ele veio para nos ensinar. E se nós já estamos aqui, se já nos foi dada a oportunidade de caminharmos até aqui, é obrigação nossa nós começarmos a policiar todas as nossas atitudes, porque não há mais desculpa, sabemos o que é certo, sabemos o que é errado. Se a gente olhar para o espelho no final da noite
e nos envergonharmos de algum problema que tenhamos, de alguma coisa que tenhamos feito, então, lamentavelmente, pouco fizemos. Mais do que isso, há um livro chamado Cartas e Crônicas, que é de Irmão X com o Chico Xavier. Há ali uma lição muito interessante. Uma página, porque é só por páginas, porque Irmão X tem aquela maneira versátil, jocosa, cômica até de falar, mas para falar a verdade. Então, quando ele chega ao mundo espiritual, ele passa pelo umbral, que aliás não é um privilégio dele, todos nós vamos passar lá, não se iludam não, que a gente vai direto para a colônia, porque estamos aqui, não. A gente vai ter que passar no umbral primeiro. Lá é o nosso bujador, tá? E então, ele chega lá, chega no umbral, começa a escutar: suicida, suicida, suicida. Ele falou: pera, mas eu não me suicidei, eu tive um ataque cardíaco. A tecnologia. Eu tive um ataque cardíaco, mas continua essa voz: suicida, suicida. Passado algum tempo, acho que uns 8 ou 9 anos, ele é levado para a colônia, porque a gente passa ali por um processo em que é necessário a gente reconsiderar a nossa vida, entender, sobretudo, compreender tudo quanto fizemos, e então chega na colônia e ele se queixa: pô, os caras lá estão me chamando de suicida, mas eu não me suicidei, eu tive um ataque cardíaco. Então o mentor dele chama ele do lado e diz assim: abre esse livro aí. E ele abre o livro e começa a ver que ali é a história da vida dele. E então há uma língua de vaca tremenda que diz assim: por que você é suicida? Olha aqui, você se indispôs com a sua esposa 3.850 vezes. Os números não são os que estão lá, tá? Isso é mais ou menos na minha cabeça. Se dispôs com os filhos 8.750 vezes, com o alfaiate 300 vezes, com o cobrador do ônibus que não tinha um centavo para te dar. Você se indispôs todos os dias. E com a sogra então? Pá, sogra a gente nem conta, né? 5.000 pouco é brincadeira, viu? Eu amo sogra, tanto é que eu já tive 2. Então, com a sogra 5.550 vezes. Então dá no trabalho com os colegas, aquele tipo de pessoa que vê só picuinha, só vê coisa ruim, não consegue ver nada de positivo nas pessoas, nem certas pessoas que vão para a fila do banco não tem nada que fazer, começam a reclamar da vida, que pelo amor de Deus, e a gente com isso vai minando toda a nossa energia, e aí subtraímos anos das nossas vidas. Aí é o quê? É suicida. Porque nós, quando viemos para cá, tínhamos um projeto de vida. E esse projeto de vida não foi cumprido. E esse projeto de vida, ele inclui todas as dificuldades e todas as adversidades que nos são trazidas como provas. A gente está aqui estudando o Evangelho há quanto tempo? Muitos de vocês certamente estão aqui no estudo. Então a gente está aqui estudando. E a gente, será que não entendemos ainda que estamos num mundo de expiações e provas, que as dificuldades que carregamos, a dor pelas quais temos que passar, são nossas, não pertencem a ninguém? Por isso eu disse há pouco, não existe dor maior do que qualquer outra dor. Uma dúvida, às vezes, é uma dor muito grande para alguém. Eu dar um tapa em alguém é um crime pior do que muitos que cometem assassinatos. Porque tudo vai da compreensão que cada um de nós tem da vida ou do ciclo da vida. Não sei se vocês devem lembrar que tinha um indivíduo aí, que é o tal do Pedrinho Matador, já saiu da cadeia. E eu vi ele uma vez dando uma entrevista: quanto você já matou? Eu já matei uns 70, 80. Mas tudo isso ele falou: só matei gente que não prestava. Quer dizer, ele se dava o direito de tirar a vida, porque não prestava. O primeiro que ele matou foi um primo. O segundo foi o chefe do pai, porque ele demitiu o pai. E por aí foi. Agora parece que ele se converteu ao Evangelho, né? Numa igreja protestante, que fazem um trabalho belíssimo dentro dos presídios, e ele saiu.
E ele diz hoje que se arrepende realmente de toda a vida que ele teve, né? Graças a Deus, porque, claro, que tudo aquilo que ele fez aqui, um dia ele vai ter que resgatar. E a gente vai ver uma miséria tremenda, né, ali, por que esse indivíduo está passando pelo que está passando? Mas ninguém sabe aquilo que ele fez lá atrás. Mas ainda assim terá o perdão e a misericórdia de Deus e a oportunidade de resgatar todo esse débito através do amor e não da dor. Imagina, 100 e poucas pessoas que ele matou. E ele que venha a ser um dia um diretor ou um fundador de um orfanato. Dar vida a essas pessoas, trazer a vida a essas pessoas. Se ele aceitar o trabalho, certamente ele não precisará passar por dor alguma. Vocês lembram daquele menino que foi arrastado, o João Hélio foi arrastado no Rio de Janeiro por um carro? E ele disse, numa carta escrita posteriormente, que ali resgatava um débito de 2000 anos. Resgatou pela dor. Por quê? Porque já tinha tido 3 reencarnações, que eram a oportunidade que ele tinha de resolver o problema que tinha criado há 2000 anos, quando havia sido um comandante de lutas de biga em Arena. Só que não aceitou. E o indivíduo vinha na biga, espetava a espada e ficava arrastando ali pela arena. Como é que ele morreu? Arrastado por um carro. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas ele poderia ter resgatado pelo amor, recebendo aqueles que foram a causa até da sua desgraça, e que ele os tivesse amparado, ou como filhos, ou como empregados numa empresa que ele viesse a criar, ou como alguém que estivesse em orfanato e que ele fosse um diretor, alguma coisa. Ele teve a oportunidade, porque Deus, caríssimos irmãos, não está nem aqui nem acolá. Deus está dentro de cada um de nós. Nós tentamos encontrá-lo de todas as formas, mas o nosso mundo, ou o mundo que enxergamos, é abstrato, porque abstrata é a nossa compreensão em relação a Deus. Vejam, a primeira questão do livro dos Espíritos: o que é Deus? A resposta dos Espíritos: Deus é a causa primária de todas as coisas, força inteligente do universo. E eu fiquei sem entender ainda, porque, mas a força inteligente do universo, a causa primária de todas as coisas. Vejam, a pergunta não é quem é o que é. Talvez aí esteja a nossa grande dúvida. Por quê? Porque consideramos tudo quanto nos rodeia como tendo um corpo, porque sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E não entendemos que não somos essa carne. Alguns bonitos, né? Assim que nem eu, mas tem outros feios também, né? Mas o corpo é o pó, que ao pó há de voltar. O que há de refletir o céu que Deus vai espelhar em nós é o Espírito. É nele que está a luz. E é dele que nós precisamos cuidar. É necessário pensar sobre aquilo que nós estamos fazendo com tudo aquilo que temos aprendido. Imagina um médico que demora tanto tempo para se formar. Aos 30 anos ele pode começar a dar consulta em pronto-socorro, né? Depois ainda vai fazer a especialização. Imagina tudo quanto ele aprendeu, o que é que ele tem que fazer? Aplicar ali quando for necessário, né? Apareceu o doente, vê lá o que é que ele tem. Virose. Então pronto, dá o remédio da virose. Só tem virose. Desculpa se tem algum médico aqui, é brincadeira, viu? Mas a grande questão são as viroses. O engenheiro, se não aplicar aquilo que aprendeu na construção do edifício de 30 andares, certamente o edifício vai cair. E nós que já sabemos que o propósito da nossa vida é o progresso e a evolução espiritual, se não aplicarmos aquilo que temos aprendido ao longo do tempo, certamente, moralmente, vamos cair. E então teremos entendido que o trabalho de Jesus, o trabalho dos Espíritos, a morte de Jesus, não valeu a pena para nós. Terá valido para muita gente, com toda certeza, mas nós não fizemos nada com aquilo que enxergamos.
E vejam, do alto da cruz, o próprio Cristo nos diz: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E será que eu estou amando o meu próximo assim como ele nos amou, capaz de se entregar a uma cruz, pregado vivo? Olha, não tinha fábrica de prego, os pregos eram feitos na forja, batidos. Portanto, hoje, se fosse hoje, ainda tinha umas cravilhas lisinhas, até que não iam romper muito a carne, mas naquela época não, era feito no martelo, na marreta. Então, o prego era doído, e ali ele se deixou pregar. Ele se deixou pregar, sim. Porque, se vocês lerem o Evangelho com atenção, vão ver que todas as vezes que ele estava no templo e que começava a falar sobre as verdades, porque ele contrariava o sistema eclesiástico da época, a ordem do Caifás, do sumo sacerdote, do conselho de sacerdotes, aquela oligarquia que ali existia. Então, ele criticava tudo isso e mandava os soldados persegui-lo. Ele saía do templo, ia para o meio da multidão, sumia. E naquele dia, quando disseram: foge, Senhor, ele falou: não, agora não. Agora é chegada a hora do Filho do Homem. E ele próprio manda preparar a última ceia. Uma cena bonita para qualquer médium ter inveja. O médium vidente, o médium intuitivo, chama um discípulo e diz: vai ali na entrada da cidade, na entrada da vila, olha para o teu lado direito, de ali verás uma jumenta amarrada numa árvore, com o seu filhote junto. Tudo aquilo ele via de longe. Imagina hoje, ganhava uma grana tremenda nas consultas, né? Traz-mo aqui para que eu possa adentrar a cidade montado nele, e assim se cumpra aquilo que está escrito. E chama outro e diz: olha, entra na cidade, lá tu vais ver um homem com um cântaro no ombro. Isso não tinha acontecido ainda. Segue-o, onde ele entrar, entra junto. E quando entrares, diz ao dono da estalagem que me prepare a sala do fundo. Esse homem, nós sabemos hoje, ficou marcado na Bíblia com o nome de Cirilo, né? Então, Jesus sabia tudo aquilo que ia acontecer, também sabia o que ia acontecer de cada um de nós, sabia em quem podia confiar e não podia confiar, sabia, por exemplo, que o próprio Judas, ao traí-lo, sendo um traidor assim, ainda assim, ele era o seu filho querido. Jesus morre, ressuscita no terceiro dia e fica conosco 40 dias, ali entre os discípulos. Mas chega para os discípulos: olha, é chegada a hora de eu voltar para meu Pai, mas primeiro vou buscar aquele a quem tanto amo. E eles entenderam que ele falava de Judas Iscariotes, apesar de traído. E quando Jesus o traz para si, sabia perfeitamente quem estava trazendo, e que aquele homem era um político, não traiu por trair, ele era um político, queria algo mais, mas ele queria ensinar, ou por onde, ou a ter confiança, a acreditar que pela guerra, pela violência, nunca vamos resolver nada. Tudo quanto nos for imposto, nunca vai resolver nada. A nossa consciência, veja, por que é que todos os regimes socialistas e comunistas faliram? Porque foram impostos de cima para baixo. A nossa sociedade tem que ser organizada de baixo para cima. E quando nos proíbem, então é pior. Meu filho número 2, tenho até o 4, tudo filho, ele tinha acho que 18 anos, 17, 18 anos, hoje está com 27. A mãe dele mora em São Paulo, nós já éramos separados, me liga e diz assim: Fernando, pelo amor de Deus, o Tiago quer ir na marcha da maconha, liga para ele. E eu ligo para ele: o que é, Tiago? Está usando maconha? Ele falou: não estou usando. Mas por que e vai na marcha para quê? Não, porque eu acho que a liberação das drogas ele é mais benéfica do que de qualquer outra coisa. Bom, primeiro eu não concordo contigo, mas claro, você está pensando. Agora me diz uma coisa: você vai para lá, vai bater polícia, vai apanhar,
vão te fotografar, filmar e se não for preso para levar para a delegacia. Acha certo isso? Aí eu perguntei para ele, me diz uma coisa, você é gay? Não. Bom, nada contra, cada um faz o que quer. Mas eu não tenho conhecimento que você tenha ido na marcha do orgulho gay para apoiar aqueles que são gays, já que você não fuma maconha, quer apoiar quem fuma, vai na marcha gay apoiar quem é gay. Ele falou, não, aí não quero. Então, qual é? Ele falou, não, mas tudo aquilo que você falou eu já tinha pensado, só que a minha mãe disse o seguinte, você não vai, então eu vou. Esse é que é o problema. A mesma conversa que eu tive com ele, levando devagarinho, fez com que ele desistisse, levando-o, sobretudo, a compreender, a entender, a colocar-se no caminho dele. Agora, se eu chego para ele, não vai, ele tem 18 anos e assim eu vou. É essa a liberdade que Jesus nos dá. Dá tempo a cada um de nós para que a gente possa evoluir no nosso próprio tempo. Não há ninguém que determine aquilo que devemos ou não fazer, porque temos a consciência plena de que não podemos nunca trair os nossos princípios, sejam eles quais forem, mas se formos deitar à noite com a certeza de que não traímos o nosso princípio, então teremos um sono de paz e de tranquilidade. Bom, já me adiantei da hora, muito obrigado a todos. As palestras espíritas são uma realização do Lar Espiritual Seara de José e contam com o apoio da Panificadora Pinheiro Machado, Farmácia Ativa, Tâmega Turismo e Seguros, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, Corretora de Seguros. Siga-nos no nosso Instagram, acesse este conteúdo na nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Não se esqueça também de ativar as notificações clicando no sininho. Este programa é uma produção da JM Vídeos.